Alguém conhece um amigo que tem uma capacidade, uma habilidade de conhecimento um pouquinho acima da média? Responde rapidamente a perguntas que envolvem certo estudo. Esses são indícios, alguns sinais de altas habilidades e superdotação. A gente vai conversar sobre este tema hoje na Roda de Saberes, que faz parte de uma programação toda especial envolvendo esse assunto. Conosco, a gente vai dividir o programa em 2 blocos. No primeiro bloco, integrantes de uma rede de apoio em relação ao assunto, e depois no segundo bloco, então, a gente vai ter pessoas com altas habilidades e superdotados. Nesse primeiro bloco, a gente tem especialmente a Aline, que também é altas habilidades, né? É a Aline Pegoraro Lenzi, psicopedagoga e mestranda em educação, e alguém que tem altas habilidades. Também conosco a Fabiana Fontana, que é neuropsicopedagoga, e para fechar o nosso sofazinho aqui, a Camila Bristotti Terres, pedagoga e coordenadora do CEMAP, que é o Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especializado. Daqui um pouquinho eu vou falar também que a Câmara tem uma frente nesse tema, mas eu quero já perguntar para a Aline. Aline, você vive intensamente, né, as altas habilidades, você, a família, o filho também, e agora também se transformou numa especialista na área. Por que esse caminho? Eu acho que quando a gente vive um pouco diferente, né, a gente tem uma perspectiva diferente do que as altas habilidades. Mas essa percepção, então, veio para mim através do meu filho, né, quando a gente teve a identificação dele, vendo a diferença com que precisava ser adaptado ao meio, à sociedade, à escola, ao meio social. Aí começou também meu interesse, né, de procurar informação, porque onde você chegava ninguém sabia o que fazer. É o primeiro caso, a gente não sabe o que fazer com ele, lê e escreve com 3 anos de idade, como é que prepara agora na escola, com a família também uma criança intensa, que volta e meia tem algumas desregulações, como preparar tudo isso? E aí eu fui atrás, né, mas tudo pelo meu filho por enquanto, né, e aí fui buscando informação, fui me fazendo formação, e a gente viu uma grande lacuna social, né, que não se fala sobre isso. Quando a gente vê que não se fala sobre isso na vida acadêmica, né, na questão das pedagogias, na psicologia, então precisamos de pesquisa. E aí comecei a me inteirar, ir atrás, e hoje então me tornei uma voz também para ajudar meu filho e outras famílias que também passam por toda essa situação. Mas nesse contexto todo, a gente vai descobrindo características, vai se descobrindo e a gente vê por que a gente funciona num modo diferente, né? No modo ativado, que as pessoas olham e vê a diferença. Como é que ela consegue fazer tudo isso? Para mim é algo tranquilo, como se as pessoas fizessem a metade, né? Porque elas funcionam na mesma intensidade, às vezes delas, né? Do funcionamento delas é a mesma minha, num funcionamento mais ativo. Por isso que a Aline também decidiu fazer psicologia, né? Então, pedagoga, agora daqui um pouco psicóloga, mestranda em educação. Mas assim, o seu filho tinha que características, que rapidez era essa? É o Arthur, né? O que acontecia? 3 anos começou já? Daí escrevi em 15 sem dias. muito Aí esforço? Foi... Não, esforço nenhum. O Arthur foi sem esforço nenhum. O Arthur é aquela criança que quando ele decide que aquilo é importante para ele, simplesmente ele aprende. Então ele vai ver um vídeo, ou na época não se tinha tanta internet, o Arthur não tem acesso a telas, né? Então ele pegava e dizia como é que lia essa letrinha, como é que lia aquela outra. Mas a gente pensava que era coisa de criança de 3 anos, que pergunta, mamãe, que letra é essa? E a gente foi dando informação. Para nossa surpresa, foi quando em 15 dias ele estava escrevendo o nome dele e lendo, escrevendo, pedia o nome das outras pessoas, escrevia também. E as palavrinhas básicas ele lia e escrevia. Mas foi 15 dias intensos, que a gente lembra disso, porque a vovó também que estava com ele passava na rua, queria ler placa, que lia placa de carro, número de não sei lá o quê. Então é aquela criança que ele se coloca naquilo, mas você não tem como acessar. Ele dizia assim, aprende agora que eu acho que isso é importante para você.
Então, o interesse sempre é dele, né? Então, isso que a gente viu sempre ao longo de toda a história. Mas é uma criança que nasceu com uma facilidade motora muito alta, né? Então, já erguia a cabecinha lá com dias de vida, né? Ele rolava para chegar até onde que ele queria, então ele não conseguia engatinhar, ele rolava. Então, ele sempre foi em busca do que ele quis. Então, é uma personalidade que começa desde bebê. Vai criando estratégias. Isso. Aline, mas e em tudo? Porque, assim, pelo que eu estava estudando, um superdotado, altas habilidades, ele vai criando essa capacidade nas mais diversas áreas. Sim. E eu te pergunto assim, se o Arthur enfrentava dificuldades nas coisas mais simples, motoras, alguma coisa assim, ou não, sempre foi em todos os aspectos rapidinho? Ele se adapta fácil com muitas questões, né? Então, algumas coisas que a gente vê que às vezes, socialmente. Socialmente ele não faz vínculos intensos, né? Mas ele lê como tem que se socializar e socializa. Porém, o grande problema e desafio com o Arthur que a gente tem é a capacidade de tolerância à frustração, né? Então, assim, ter que ficar esperando, repetir o que ele já sabe, ter que ficar naquela questão. Então, na escola, foi o primeiro problema grande que teve. Então, repetir a mesma coisa, ou chegar na escola, eles já sabiam ler e escrever. Então, a primeira aceleração dele também foi em virtude do tédio. Porque ele cantava Galinha Pintadinha, né? Enquanto todo mundo estava lá explicando o ABC, ele já sabia, não tinha o que fazer, ele inventava. Só que isso atrapalha a turma, né? E a gente entende sobre isso, mas tinham que adaptar para ele. E aí não eram feitas as adaptações, e aí vinham os conflitos. Então, a questão social de repetição e do tédio é o grande desafio do Arthur. Mas o resto ele vai, então cria desenhos, aí depois que inventaram outras coisas, né? De deixar ele desenhar em sala, de fazer cubo mágico, as próprias Olimpíadas, né? Que se fala, então era um desafio para ele ficar fazendo exercícios diferentes em sala. E isso foi com que ele fosse tolerando e ir à frente. Mas sim, a segunda aceleração também aconteceu em função do tédio dele não tolerar ficar aprendendo mais a mesma coisa. E aí, como não sabem suplementar, passa adiante, quem sabe o desafio maior, né? Acalma, mas é mais um pouco difícil também. E as pequenas coisas, assim, amarrar o tênis, fazer esses movimentos, é tudo tranquilo, assim, naturalmente? Isso é mais tranquilo, né? As questões difíceis do dia a dia, do cotidiano, que é mais difícil, às vezes você tirar ele do hiperfoco dele, no momento, né? Por exemplo, agora ele tá com crochê. Tipo, hoje foi um dia que eu cheguei em casa e ele tá com 11 anos, né? Então ele chega em casa da escola, teria que se trocar para vir pro almoço que já tá pronto, né? Ele estuda de manhã. Aí eu chego no quarto dele, só que ele tá desenvolvendo uma bolinha da Copa, desde ontem, de tarde. E aí o que eu chego no quarto dele, ele nem tirou a mochila, nem o uniforme, tá lá ele sentado no chão, crochetando, porque ele pensou naquilo. Então assim, Arthur, temos horário, 1h pouco ele tinha que fazer um documento, e tinha que ativar, né? Mas não, aí ele vai pro hiperfoco, que é terminar aquela bolinha que ele está fazendo. Então, no dia a dia, para nós, é onde que toca mais em casa, né? É tirar eles do hiperfoco para tolerar e fazer o que precisa no dia a dia. Fazer a vida real, Isso, assim, o cotidiano. Fábio, e até a Carol aqui tá me perguntando, nossa diretora, isso, mas também tem eu queria que tu nos falasse um pouquinho das dificuldades que os altas habilidades ou sobredotação têm em algumas questões motoras, diferente da agilidade nesses outros percursos. Tu pode nos dizer, e aproveito te perguntar, nos diferencie altas habilidades da superdotação? Eu acho desafiador diferenciar, mas de uma forma geral, né? Quando se pensa em altas habilidades, todos nós podemos desenvolver alta habilidade. Eu posso ter alta habilidade em tocar violão, a Aline pode ter alta habilidade na cozinha, enfim. A superdotação, ela já vem com um outro olhar, né? Ela já tem um outro parâmetro. Ainda que as duas, né? Sabemos que legalmente existiu uma briga aí para escolher nomes e tudo mais. Ok, né? Altas habilidades / superdotação. Mas nós sabemos que existe aí uma diferenciação nesse sentido.
ainda que as duas caminhem juntas, eu acredito que, pelo menos em consultório, né, a parte clínica hoje, o que eu mais percebo é essa questão que a Aline trouxe da frustração, porque eles têm um hiperfoco. Então, eles têm interesse naquilo. Inclusive, antes do diagnóstico da superdotação, existe muito ali existe uma linha muito tênue no sentido de, será que não tem TDAH? Será que é superdotação? Porque eles fazem, né, eles transitam ali por um caminho muito parecido. Então, eu acredito que tem mais a ver com isso, assim, a questão da frustração, trabalhar isso. Por vezes, tirar do hiperfoco para desenvolver uma outra habilidade que talvez ele não tenha, porque existe aí a sincronicidade, né? Então, talvez não tenha, né, Vânia? Então, é legal levar ele para esse ambiente, né, esse ambiente neurológico, digamos assim, para que ele trabalhe principalmente a frustração, de que ele precisa, por vezes, sair daquilo que ele ama fazer, né? Até porque a vida de fora vai cobrar isso, né? Então, o desafio maior, eu vejo que tem mais a ver com isso, assim, sabe? De conseguir equilibrar aquilo que ele tem a alta habilidade, mas que ele não é superdotado, talvez, e trabalhar essa questão da frustração e saber transitar por esse mundo todo, né? E por que vem o hiperfoco? Justamente por esse querer. Aí tem toda uma questão, né, de neurodesenvolvimento aí, que a gente teria que entrar numa questão mais técnica, mas realmente, assim como o TDAH também, ele se autorregula, a aprendizagem dele fica mais regulada quando ele está num ambiente que ele gosta. Um ambiente neurológico que faz sentido para ele. A superdotação não é diferente também, né? Claro, falando aqui de uma forma assim bastante simples, né? É como se ele estivesse num lugar que ele se sente regulado, aqui eu me sinto bem. Então não tenho por que sair desse, né? É muito parecido com a forma que a gente também conduz algumas coisas, né? Por que eu vou sair desse lugar que está confortável para mim? Então, para eles é mais ou menos isso, né? É como um se lugar os pés que se sente seguro. Os pés estivessem no prazer. Exatamente. No chão do prazer. Isso aí. É aquele momento que tem uma mistura de coisas acontecendo ali, né? De sentimentos, de emoção. Aqui eu me sinto bem. Né? Por isso que eles gostam de ser desafiados. Né? Eu diria, acho que a palavra não é só prazer. É sentido. É o que faz sentido para ele no momento. Não é o sentido para o outro, para a escola, para os pais. É o que faz sentido para ele. Uhum. E que esse sentido é o que dá prazer que ela está falando. Exatamente. A gente tem esse entendimento de sentido, né, Aline? Mas nada mais é do que como é prazeroso quando algo está fazendo sentido. Uma coisa vai costurando com a outra, né? Então, é essa mistura de sentimentos que eles têm, né? Sim, e Fábio, quando a gente percebe, porque é que nem tu disse, às vezes os pais não têm esse conhecimento mais requintado e mais profundo e não sabe perceber, a família não consegue, nem às vezes a escola consegue perceber que é essa capacidade que ele tem, né, de buscar esses sentidos mais rapidamente, enfim. E como é que a gente, o que temos de rede de apoio hoje, como é que a gente se estrutura para isso, para poder melhorar, assim, como a família pode se estruturar para fazer que nem a Aline fez, de ir atrás, de buscar, mas nem todos os pais têm tempo de fazer esse processo, recursos para isso. Como que a gente, o que a gente tem disponível e como se ajuda a encontrar saídas? É necessário esse trabalho multidisciplinar, né, Vânia? É necessário esse olhar dos profissionais. Eu vejo que hoje o desafio maior, principalmente para os pais, que não têm acesso a essa informação, é a própria escola conseguir levar isso para os pais. Né? Eu participo muito disso e gosto de estar à frente, né, nas reuniões de pais, falando sobre isso, porque muitos não têm essa informação. Muitos, poxa, né, acaba indo inclusive para questões emocionais, brigando, cobrando algo que, né, a superdotação, esse aí não precisa de nada. E não é assim, precisa todo um trabalho emocional, um trabalho multidisciplinar, de regulação da aprendizagem, né, olhar para vários campos. E muitos pais realmente não têm essa informação. Então, assim, te falando de forma muito objetiva, eu penso que tem que ser um trabalho desenvolvido junto com as escolas. Né? Até porque hoje o professor também não sabe muito bem como lidar e é desafiador.
como que o prof vai conseguir realmente atender a necessidade do aluno superdotado com altas habilidades? Ele tem 30 crianças naquela sala, ele precisa abraçar todos, existe toda uma cobrança pedagógica, né, no sentido de currículo. Então, é um desafio mesmo da educação hoje, né? Mas eu acredito que, junto com tudo isso, os pais buscarem ajuda profissional, uma orientação profissional, né? E de forma bem multidisciplinar, né? O neuropsicólogo, que vem toda com a parte de diagnóstico, de CID, o neuropsicopedagogo, então, que investiga como esse cérebro aprende e está ali para apoiar tanto o superdotado, né, quanto a família, quanto a escola e os docentes, e toda a parte que, por vezes, precisa de uma psiquiatria, né. É muito subjetivo falar, porque cada portador precisa de um olhar diferenciado, né? Fábio, antes de eu seguir pela Camila, mas eu queria só... Porque tanto a altas habilidades quanto a superdotação não são doenças, não tem diagnóstico médico, não é muito, muito, muito mais esse olhar clínico do professor, da família, e claro, que nem tu dizes, vai buscar mais... suporte na área cognitiva. Mas claro que eu sei que depois tem algumas doenças que pode se associar, eu sei que tem todo esse cabedal, né? Porque na prática não é uma doença. Eu queria que tu nos explicasse isso. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Elas podem estar dizendo, essa criança está doente, mas não é. Sim, ou muitas vezes quando é superdotado é visto como gênio. Aí é negligenciado realmente as necessidades, né, que vem junto com... Sim, tem muitas questões cognitivas, porque tem muito a ver com essa questão da autorregulação, né, que muitos não têm, pela baixa tolerância, né, com os colegas pares, porque eu sei mais ou sei menos em algumas coisas. Então, existe realmente, né, a busca desse equilíbrio. Mas realmente, né, é um processo de desenvolvimento ali, né, neurológico. Então, precisa ter esse olhar, né, essa sensibilidade, porque é como eu te falei, né, ele pode ter ali um TDAH junto, pode ser um TEA, pode várias coisas, né? Então, ele é um processo do neurodesenvolvimento. Então, não é uma doença, né? Não traz um CID específico, por isso que tem que ter um olhar todo sensível, né? Do profissional. Inclusive, para não sair dando um diagnóstico que não é, né? Então, realmente, é um olhar bastante trabalho sensível. é quase sempre multidisciplinar. Exatamente. E tem a socialização também. Por vezes, essa criança pode não ser tão sociável por conta desse perfil. Exatamente. Hoje eu coordeno no ensino superior um núcleo de apoio ao estudante. Então, no consultório eu trabalho mais com adolescentes e no ensino superior, então agora conversando com muitos adultos, que inclusive estão tendo diagnóstico tardio, que nós chamamos tardio, né? Tu não imagina, Vânia, as questões emocionais que esse adulto enfrenta, né? Tem muito a ver com a sua autorregulação, mas por vezes eu ouço assim, Fábio, eu não quero falar para ninguém que eu sou superdotado, não quero que ninguém saiba, né? Justamente porque passou uma vida sendo cobrado por algo que, poxa, eu não quero entregar isso, eu quero entregar isso, né? Então existe assim um olhar muito amplo, muito multidisciplinar, né? Um trabalho em conjunto para realmente dar apoio para essa pessoa que precisa, né? Por isso que a gente também tem na rede municipal de ensino o Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especializado. A Camila está aqui como coordenadora e a gente quer saber como é que funciona, então, na prática o CEMAP. Camila. Bom, então o CEMAP, né, ele vem para apoiar esses estudantes da rede municipal. Ele dá suporte a diversas situações de apoio à aprendizagem e, entre elas, o atendimento aos estudantes já identificados com altas habilidades e superdotação matriculados exclusivamente na rede municipal, que cursam de primeiro a nono ano do ensino fundamental. Aí o encaminhamento é feito pela escola, né? Então, esse estudante identificado por um profissional habilitado,
ele já tem na escola o direito a frequentar a sala de recursos, então ele já tem um atendimento de contraturno na própria escola, mas também tem essa oportunidade, através da coordenação pedagógica, de ele ser encaminhado para atendimento no CEMAP, que daí é no contraturno, uma vez por semana, um atendimento de 1 hora. Então, lá no CEMAP, ele tem esse olhar mais individualizado, né? Eles são atendidos em pequenos grupos. A gente primeiro faz sempre um encontro de avaliação, conhece o estudante um pouquinho melhor, a família, aí encaixa ele num grupo que vai coincidir com aquele perfil, mas que também vai desafiar esse estudante de certa forma, né? Porque eu acho que é isso que as gurias falam também um pouquinho, né? O trabalho, esse é a frustração e também essa questão do superdotado se sentir desafiado, né? Então, eles trabalham por projetos, muito através do mão na massa, da cultura maker, né? Do fazendo, parte dos interesses deles, das habilidades socioemocionais que precisam ser trabalhadas também, né? E esses profs que atendem os estudantes, eles são profs da rede municipal. Então, eles estão meio turno lá na escola, com esse olhar mais amplo, né? São professores de turma, então eles enxergam esse dia a dia, né? Como a Fábio comentou, esse olhar que tem que ter geral, frente às diferentes especificidades dos estudantes, né? Mas também estão ali, então, nesse projeto diferenciado, nesse apoio que a gente dá também às famílias. As famílias vêm muito conversar com a gente também, né? Mesmo tendo esses profissionais de apoio, também nos trazem algumas questões. Então, a gente também, junto à assessoria da Secretaria da Educação, a gente trabalha junto com a escola para apoiar esse estudante, né, nas suas diferentes necessidades. Então, é um trabalho que vem complementar o trabalho da escola. Então, lá na escola, a gente tem, Camila, tem sala de recursos, que faz parte do atendimento especializado, que a gente chama o AE, Sim. né, que a própria legislação já estabelece. E ainda, então, além desse atendimento de contraturno lá na escola, também tem esse do CEMAP. E o CEMAP fica aqui na área central. Isso mesmo, fica ali na 20 de setembro, né, do ladinho da Guarda Municipal, ali bem fácil de localizar, né. Todos estão convidados a conhecer, né, o nosso espaço e então ele também fica de fácil acesso, né, por ser central, também foi pensando nisso, né, nessa questão da acessibilidade ali, de os pais poderem levar os estudantes para esse atendimento. E lá no miudinho, lá na sala de aula, é o professor da sala que percebe esse desenvolvimento mais ativo da criança, Camila? Quase sempre, né? Esse prof que tá no dia a dia ali, principalmente os estudantes ali que tem a prof referência que a gente chama, né? Que é a prof ali de 1º a 5º ano, né? Que é aquela prof que tá todos os dias com uma turma, né? Então ela provavelmente vai ser a primeira a sinalizar ali tem alguma coisa, né? Aí já passa para a coordenadora pedagógica que junto ao prof do atendimento educacional especializado, então já vai começar esse olhar, essa observação, essa investigação, aí chama a família, né, para saber se já tem algum acompanhamento, se não tem, faz os encaminhamentos necessários. Tem pais que às vezes levam isso também lá para a sala de aula, para além do professor que está ali no cotidiano, que relatam, será que as escolas, essa situação diferenciada, né, percebem seu filho um pouco diferente? Tem pais que fazem isso? Será, Camila? Olha, eu acredito que os pais, na maioria das vezes, com o público que a gente trabalha, acaba passando um pouquinho despercebido isso. A prof vai dar esse apoio para identificar também. Porque muitas vezes, como a Aline comentou, parece que tá ok, que tá tudo certo, ele é estimulado, é normal, tá tudo bem. E isso aí, muitas vezes, né, é a prof que vai acender aquela luzinha. Tu já notou alguma coisa que chamou atenção no teu filho? Porque a gente tem observado isso. E aí a família acaba trazendo, sim, muitas coisas que achavam que eram normais do cotidiano ali e que acabam caracterizando. Camila, tu és pedagoga. Sim. E a gente, na trajetória da vida cultural, a gente sempre chama os pais para quando tem problema. Déficit de aprendizagem, quando tem dificuldade, não avança, não sabe, não está no numeramento, não está no letramento, não consegue, não é isso, tradicionalmente. Ou quando, enfim, tem um comportamento que não é dentro das caixinhas. As escolas, e aí eu te pergunto, a escola pública, né, na rede municipal, está chamando os pais também quando acontece o contrário? Quando esse aluno sabe mais, quando ele poderia ser um pouco mais na sala de aula, porque a Aline comentou sobre o Arthur, né? Então ele cansa, ele se entendia,
Mas será que o professor não poderia chamar esse aluno para estar junto? Vem, vamos compartilhar o teu conhecimento com o coleguinha, vem ser meu agente, vem... Não sei, eu estou aqui conjecturando contigo. As escolas estão sabendo olhar para isso e trazer esse aluno para junto? Tá chamando o pai? A secretaria está trabalhando muito para que isso aconteça, né? E para que esse olhar tenha, né, esteja presente nas escolas. Então, a gente trabalha muito com formações com os professores do atendimento educacional especializado e também com os professores, né, que atuam nos diferentes componentes curriculares. Para esse olhar mesmo, né? Porque não dá mais para colocar dentro da caixinha. Né? Agora a gente tem inúmeras especificidades dentro de uma turma, né? Tanto para a questão da dificuldade como para essa questão da suplementação. Né? Então a gente chama muito eles para esse olhar e nós já temos 99 estudantes na rede municipal identificados com altas habilidades, né? Então, bastante, né? E o CEMAP atende grande porcentagem desse número. Então, eu acho que cada vez mais, né, as escolas, porque muitas identificações são feitas porque a escola sinalizou, né? Porque a escola orientou a família. Então, eu acredito que sim, que elas estão caminhando muito para isso e a gente vê elas também colocando os estudantes nesses espaços para serem protagonistas dentro das suas especialidades, dentro das suas necessidades, inclusive como parte da programação, que eu acho que depois tu vai falar um pouquinho da semana, a gente teve uma exposição no CEMAP muito legal, onde os estudantes, tanto que trabalham lá no CEMAP, como os estudantes da rede municipal foram convidados a expor os seus talentos no CEMAP, ficou aberto ao público, né? Então, as escolas, né, aderiram à iniciativa, já buscaram lá os seus talentos, né? Não necessariamente que tenham a identificação, mas que também, né, se sobressaem em alguma área. Então, aí a gente vê o quanto a rede está mudando, né? E se adaptando a esses novos olhares ali. Eu quero... A Camila já tocou, né? Esta roda de saberes aqui provocada pelo Marcelo de Gregori, que já foi nosso coordenador aqui da comunicação, né? Está sendo feito dentro da programação da Semana Municipal de Altas Habilidades e Superdotação. E também a gente teve recentemente um seminário que lotou, já fazia assim, há dias, que é o segundo seminário de altas habilidades e superdotação da Serra Gaúcha, que aconteceu recentemente, mas que já estava com as inscrições lotadas, assim, a primeira edição foi assim, a segunda edição também. Então, quero dizer que é um assunto que está palpitando na sociedade e lembrar que aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, a gente tem a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação e tem como integrantes os vereadores Marisol Santos, Aldonei Machado, Andressa Malman, Daiane Melo, Juliano Valim, sendo a Marisol Santos presidente. Então, é um assunto que realmente, como disse a Camila, não dá mais para a gente deixar de lado, a gente tem que colocar e mostrar essas altas habilidades. E também queria até aproveitar que a Aline está aqui, que é uma das super atuantes desses eventos. Aline, você como mãe, né, o que tu diz para as mães e para os pais em casa que nem sempre tem tempo de olhar para esse filho, que às vezes a gente acha que é birra, que às vezes a gente acha que é teimosia, que às vezes a gente acha que ele não dá atenção pra gente, porque tu diz, filho, faz isso, mas o filho tá lá num outro universo. Que é difícil também pros pais, não é? É buscar ajuda. Eu acho que as pessoas estão acostumadas, e acho que a Fábio disse isso, né? É superdotado, não precisa de ajuda. Precisa de ajuda a família inteira, né? Hoje em dia a gente tem já, e graças à internet e tudo mais, tem cursos gratuitos, né? No Instituto Federal, foi desenvolvido até nesse programa todo, né? Que veio a Caxias e tudo mais, né? Da Frente Parlamentar. Tem cursos gratuitos na plataforma do MEC, né? Para pais, para família, para entender o que é. Por que a gente precisa de informação? Se você for ao médico e ele te disser que você tem tal doença, você vai dizer, então tá bom, vou para casa, tá tudo certo. Ele deu esse remedinho, não vou nem querer saber o que tenho. Não é assim, né? Duvido, né? Às vezes quando a gente sabe que tem uma coisa, a gente vai lá pesquisar o que é mesmo, não. O que é para fazer, o que é para fazer. Será que dá para fazer outra coisa? Será que dá para procurar outro jeito? A gente vai esmiuçar aquilo
Eu acho que a superdotação precisa ser vista desse jeito. O que eu preciso entender do meu filho? O que eu preciso entender como mãe? O que eu posso fazer como família? O que eu tenho que ir lá pedir para a escola? E Aline, aproveitando que a gente está aqui encerrando quase esse primeiro bloco, você comentou que o Arthur teve avanços. Sim. E eu sei que o assunto tá terminando, assim, nessa parte da rede de apoio, mas, assim, teve avanços. Como é que funciona essa burocracia, assim? Porque lá constatou, ele tá na mesma série, permanecer, não vai evoluir, não vai dar certo, enfim, como é que acontece essa progressão e como que ela é documentada, como é que acontece esse processo? A documentação, ela é bem intensa, né? Não é uma simples, eu acho que tem que avançar, vai lá e avança. No período que o Arthur fez, eu sei que foram 7 profissionais que assinaram, né? Psicóloga, a que tinha feito a avaliação dele também, então era outra psicóloga, era a coordenadora da área, a professora de sala de aula, eu sei, mais os pais. Eu sei que foram 8 profissionais que assinaram os termos, né? Então passa por várias situações, se vê realmente a questão, né, na questão do Arthur, a questão emocional, que estava mais prejudicando ficar ali do que se ele fosse avançado. Tem os desafios de quando é avançado, do que precisa ser feito lá, não é que resolve tudo, mas se pensa no que é o menos pior. Hoje em dia é isso que se observa, né? Mas foi muito bem acolhido na rede, foi bem feito. O próprio fica documentado, CEMAP, Camila, fica no histórico lá. Eu só tô curiosa até para saber, porque eu acho que tem que... quem vai receber esse aluno numa outra escola, você eventualmente precisa saber. Sim, é tudo feito com muito cuidado. Como a Aline disse, são vários profissionais que não só assinam a documentação, mas que também vão in loco na escola observar, né? A assessoria pedagógica da Secretaria da Educação. Então, a escola sinaliza, né? A secretaria já pede uma documentação ali para analisar, né? Essa equipe multi, e aí depois vai até a escola observar, e sim, daí fica tudo registrado na vida escolar desse estudante. Muito bem. Primeiro bloco da Roda de Saberes sobre altas habilidades e superdotação está quase encerrando, mas eu quero antes agradecer então a Aline Pegoraro Lenzi, psicopedagoga, mestranda em educação, estudante de psicologia, altas habilidades. Agradeço muito Fabiana Fontana, neuropsicopedagoga, que veio aqui nos orientar, e Camila Bristotti Terres, pedagoga e coordenadora do CEMAP, tem um espaço necessário na nossa cidade, atende alunos da educação fundamental, né, do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, que é o Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especializado. Obrigado pela presença, por quê, gente? Porque daqui um pouquinho a gente continua falando do assunto com quem tem altas habilidades e é superdotado. E eu convido você a permanecer conosco, porque daqui um pouquinho a gente tem Veridiana Regis Silva Cuba, o Pedro Eduardo Cuba e a Estela Zorzo no segundo bloco. Fique aí, continue na programação. Caxias do Sul é feita todos os dias por quem acorda cedo, trabalha, empreende, estuda, participa e também cobra. A cidade se constrói diariamente nas ruas, nos bairros, nas comunidades. E existe um lugar onde as vozes dos caxienses precisam ter espaço, escuta e também respeito. É na Câmara Municipal de Vereadores que essa realidade se encontra, em forma de debates, projetos de lei, fiscalização e também na tomada de decisões. Na Câmara, as discussões nem sempre são simples e nem devem ser. A democracia exige diálogo, responsabilidade e posicionamento. É nesse espaço que o Poder Legislativo cumpre o seu papel, representar a população, acompanhar de perto os atos da Prefeitura e decidir caminhos que impactam na vida da cidade. Cada demanda importa, cada opinião conta muito e cada realidade precisa ser considerada. Os projetos discutidos na Câmara não surgem do nada. Eles nascem das demandas da comunidade, das necessidades dos bairros.
Cada votação tem a sua consequência para a vida das pessoas. A Câmara é aberta a quem quiser acompanhar, participar, questionar e também cobrar. É lugar de escuta, mas também de debate, de construção e de responsabilidade. Representar é assumir o compromisso com a cidade inteira. Legislar bem exige ouvir, discutir, decidir e responder com transparência. O poder público só faz sentido quando está perto das pessoas. É para isso que a Câmara existe. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A casa é sua. De volta com a Roda de Saberes, conversando sobre altas habilidades e superdotação. Hoje esse programa faz parte de uma semana municipal sobre o assunto. Eu estou com convidados, 3 superdotados. Comigo, Veridiana Regis Silva Cuba, mais conhecida como Veridiana Cuba, advogada e presidente do ISA, que é o Instituto de Altas Habilidades e Superdotação aqui da Serra Gaúcha. Também comigo, o Pedro Eduardo Cuba, filho da Veridiana, que tem 12 anos, é superdotado em multiáreas, que fala, e é pequeno gênio de 2025. E hoje, embaixador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aos 12 anos. E a Estela Zorzo, 17 anos, superdotada, estudante de biomedicina e de medicina. A Estela é presidente adjunta da Virada Feminina Global Internacional Jovem e ainda, até o final do ano, rainha do Recreio Cruzeiro. Bem-vindos. E Veridiana, quero saber mesmo da sua vida. Superdotada, mãe e também com um filho superdotado. Quem está em casa quer saber como é que é essa vida, como é que é essa história e como é que a gente descobriu isso tudo. Bom, acho que a palavra que define o superdotado é intensidade. É muito intenso, uma vida muito intensa. Inclusive as pessoas perguntam como a gente notava, porque como é que a gente percebeu que o Pedro era superdotado em casa? Não percebemos, porque segundo a neuropsicóloga, eu e meu marido, que é uma coisa também que acaba acontecendo reiteradamente, dos neurodivergentes se aproximarem sem saber que são neurodivergentes muitas vezes, né? Está acontecendo muito da questão do diagnóstico agora adultos. E então ela disse, como eu tenho algumas habilidades e o meu marido outras, juntaram esses genes, porque é uma parte genética, né? O Pedro veio multiáreas, então. Que é uma exceção. Ela disse que é um atípico dentro dos atípicos, que normalmente existem altas habilidades em determinada área. Ele é muito bom em matemática, uma sincronia em tal área, né? É comum ter essa assincronia. E o Pedro não. O Pedro ele é superdotado em todas as áreas, né? Então, na parte da linguagem, da comunicação, da liderança, dos esportes, do teatro e a parte acadêmica. Então, ele acaba não tendo essas dificuldades, que muitas vezes é questionado. Qual a dificuldade? Não tem dificuldade social, ele não tem... Tem as questões de adolescente, de criança, comportamentais normais, mas não tem. E em prol disso, nós abrimos, então, o Instituto ISA, que é o Instituto de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha, porque nós percebemos, enquanto família e também em conjunto com outras mães, que não é que o Pedro seria uma exceção, porque a grande realidade não é essa. Existem muitos superdotados em sofrimento e nós queremos mudar esse quadro. Então foi Só assim. tem o Pedro de filho? Temos o Pedro e o Francisco. No ano que nós identificamos o Pedro, estávamos terminando a identificação dele, aí descobrimos uma gestação e do Francisco, então temos o Francisco que vai fazer 4 anos agora. E as pessoas perguntam, é superdotado? Eu não sei, mas assim, ele é bem ativo, né, filha? É bem elétrico, assim, então estamos por esse caminho, né? Que talvez também mais um para a família, né? Pedro, e é fácil, me fale se é fácil, se é difícil, assim, viver essa vida de superdotado. Eu sei que você me fale em que fase, em que grau de ensino tu está agora, e como tu é. Como é que é lá na escola, como é que é no cotidiano com os amigos, em casa. Nos fale de você. Tá, bom, acho que eu vou começar falando
pela questão de se é fácil ou se é difícil ser superdotado. Bom, é algo que, como eu já disse, a gente nasce assim. E como muita gente acha que ser superdotado é um mar de rosas, só que não é, né? Muitas vezes por conta da intensidade, como minha mãe já falou, né? Por exemplo, uma etiqueta, uma camisa incomoda muito mais do que o normal. Uma costura numa meia, às vezes impede a gente de usar aquela meia por conta de uma costura. Então, já aconteceu comigo de uma camisa ter uma costura no meio, eu não consigo usar. E fiquei anos e anos e não consegui usar aquela camisa. O que é que te inquieta nisso? Eu acho que o que mais me inquieta nisso é a questão de que muita gente acaba achando que é frescura e na verdade não é. A gente realmente sente isso de forma mais intensa, né? Então é algo que me inquieta porque muita gente acha que a gente tá só se fazendo, ou que a gente tá só de frescura e na verdade é algo que pra gente incomoda muito. É que como o superdotado, ele é neurodivergente, não é só a parte de ser mais inteligente, né? É todo um funcionamento neurológico diferente. Então, existem essas intensidades das sensibilidades física, que para ele sim, vai machucar, vai doer. Às vezes auditiva, sensoriais, às vezes acaba tendo uma questão assim de sentir mais os alimentos, sabores dos alimentos. Não chega, pode às vezes se confunde com uma seletividade alimentar, mas pode acontecer por causa das texturas dos alimentos. Então assim, buscar essa informação, às vezes a pessoa assim, não vou buscar, né? Porque vai criar um rótulo pro meu filho, eu não quero. Mas vai além disso. Eu como mãe já errei, achando que era teimosia, que era, sabe? Ai, filho, mas que coisa, por que não usar? E sabendo disso, a gente vai evitar isso, sabe? E isso é mesmo, assim, é muito real, importante. A comida, assim, o que tu não gosta de comer, Pedro? Pastosas? O que é? É que quando eu era menor, por exemplo, eu não podia comer um arroz com, por exemplo, um tomate do lado que deixava o molho no prato. Eu não conseguia comer um arroz que passava por ali. Pra mim era... Eu não conseguia comer. E tinha alguma comida em específico que não era de gosto, mas que tu dizia, não, isso não tem, não experimento. Né? Eu acho é algo que até hoje, assim, eu não consigo comer azeitona. Pra mim, não... Uma situação... Não. E pra mim, se a azeitona ficar encosta, por exemplo, foi armazenado junto com, sei lá, com algum alimento, eu não consigo comer aquilo ali. E se ficar muito tempo perto, parece que pega o cheiro, o gosto, eu não consigo. Uma coisa que acontecia muito recorrente era o pó. Quando eu era pequeno, nós não tínhamos essa informação, o pozinho do Nescau. Eu dava Nescau e ele dizia que tinha pozinho. E eu mexia, e isso várias vezes. Então a gente acabava brigando, né? Porque eu não tinha pozinho. Para mim, que não tinha essa sensibilidade, né? Porque são diferentes, não é todo mundo superdotado, todos iguais, né? E o Pedro sentia isso. Então, ter essa informação, buscar com esse conhecimento é muito importante, porque, assim, o que é o principal do superdotado? Ele precisa ser validado. Isso não é frescura. Não. Pedro, e como é que fazia isso lá na escola, daí com a merenda na escola? É porque geralmente eram pratos, por exemplo, arroz, feijão, carne e batata frita. Entendeu? Não eram pratos como, por exemplo, com tantas... misturas. Entendeu? Aí pra mim não tinha tanto problema. Entendeu? Molho. Pra mim era... Molho eu gosto. Surpreendentemente eu gosto. Entendeu? Só que, por exemplo, molho de tomate. Pode botar em tudo, eu gosto. Entendeu? Mas o problema, por exemplo, ali na questão do tomate era o tomate em si. Entendeu? Pra mim era bem complicado essa situação. Quando eu era mais novo, eu não sabia explicar direito. Então aí era... E Pedro, e a socialização? E aí no convívio com os colegas, assim, tuas respostas eram muito mais rápidas, o professor perguntava, tu já respondia, o pai e a mãe falavam algo, tu já respondia. Eu quero saber na prática como é que era a tua atuação e em relação aos colegas. Mais avançado, conseguia conviver bem, conversar bem com os colegas de turma? Consegue conviver bem? É que, como a minha mãe já falou, juntou a questão acadêmica do meu pai com a questão social da minha mãe. Então, diferente de muitos superdotado, eu me socializo muito bem. Entendeu? Então, quando eu não tinha avançado, que eu avancei 2 vezes. Ano passado, tudo certo com o pessoal da sala. Esse ano também, antes de fazer meu primeiro avanço, também tudo certo. Então, além da questão de socialização, questão acadêmica.
respondo mais rápido, até porque o raciocínio é mais rápido, a minha sinapse ocorre de forma mais rápida. E aprendo de forma mais rápida também. Então, acabo por responder antes. Às vezes, eu não respondo porque alguns colegas, eu quero responder, vou deixar eles responderem também, acaba ocorrendo. Isso eu queria ver, se um colega assim não tem essa capacidade de aprendizado, tu tem paciência de conversar, de explicar com ele, de dar espaço para eles? Claro. E algumas vezes, por exemplo, quando meus colegas não entendem um conteúdo, me pedem para explicar, eu explico. Pra mim é ótimo saber que contam comigo para eu poder explicar. Pra mim é algo que me deixa feliz também. É que tu tem uma questão que tu já falou bem, assim, a socialização familiar também implica. Se a socialização em casa é comum, acho que tem um pouco de Vygotsky aí, que você vai, mesmo tu tendo uma aprendizagem, né, acelerada, uma capacidade de aprendizagem acelerada, tem esse convívio em casa com os outros, acostuma. O que eu digo sempre, né, para as famílias e nos lugares onde nós temos falado, é que dá certo, mas precisa de ter um suporte, né, que é o quê? A família, a escola, e tem um acompanhamento de um suporte profissional, né? De um psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo. Por quê? Porque assim, o Pedro, eu entendo que para dar vez para o meu colega, né? Mas isso também foi uma construção junto com a neuropsicóloga, né? Para entender, porque quando ele era menor, ele tinha essa dificuldade, né? Poxa, mas eles são devagar, eu já quero fazer isso. Então ela foi dizendo porque a gente precisa também, eu acho que uma grande dificuldade do superdotado é essa questão social, né? Emocional. Ter essa inteligência também na parte emocional, de tu saber a vez de falar. Agora, por exemplo, o Pedro está fazendo biomedicina, né? Passou para biomedicina, que depois eu acho que o assunto vai ser abordado. Mas é adultos. Então ele sabe que com os colegas dele, ele vai falar de futebol, ele vai falar, de repente, daquilo que está sendo visto na sala de aula. E fora, ele vai ter essa oportunidade mais técnica, científica, de conversar sobre os assuntos que aí sim é da expertise dele, né? Pedro, 12 anos, já na faculdade? Então, eu estou cursando o 9º ano e a faculdade ao mesmo tempo. Minha faculdade como aluno ouvinte, agora depois de uma construção com a faculdade. Então, com a Uniftec, né, que é onde eu estou cursando biomedicina, muita gente estranha, acaba estranhando isso, mas em outros países, em outros estados também já ocorre. Então e aqui eu tô sendo pioneiro nisso, então pra mim também é ótimo poder estar tendo essa oportunidade. Espera que depois vai explicar mais, porque agora tem uma outra estudante aqui, ó, de biomedicina e medicina aos 17 anos. Mas eu quero saber da história dela, porque eu não sei se ela conseguia se socializar bem que nem o Pedro, assim, ou sim, desde pequena. Como que a superdotação está sendo conduzida por ti, por sua família, e desde quando que tu percebeu, constatou, que a família constatou? A minha família sempre soube que eu era diferente, mas a gente não sabia que eu era superdotada. Né? A gente demorou muito para descobrir que eu era superdotada. Eu descobri com 12 que eu era superdotada. Então, eu descobri com a idade que o Pedro tem hoje, eu descobri que eu era superdotada. Porque, para mim, dos meus 10 até os 12 foi pandemia. Né? A minha pandemia foi dos 10 aos 12. 6º, 7º ano. Então, eu fiz até o 5º ano. Eu ia muito bem nas provas, eu tinha muita facilidade. Eu acertava todas as coisas, assim, tudo eu entendia. Eu queria responder tudo na sala de aula também. E às vezes eu fazia uma coisa que eu costumava sentar assim, esperar. Ver se alguém ia responder, se ninguém respondia, eu erguia a mão. Né? Eu costumava esperar, porque eu também não queria pegar a vez dos outros, né? Eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa e empática nesse ponto. Porque eu penso que todo mundo que tá na sala de aula quer responder, quer participar. Então eu parava e esperava. Será que mais alguém vai saber? Aí eu deixava alguém responder também, porque eu queria, não só eu responder, eu queria que as pessoas participassem comigo. Tinha esse coração, né? Sim, de dividir. Sempre. Não, desde pequena, eu tinha amigos, eu era uma pessoa muito sociável, só que depois que eu tava na escola, eu sofri um pouco de bullying, até por causa que eu não sabia que eu era superdotada, ninguém sabia que eu era superdotada, os colegas não me entendiam, eu não entendia os colegas. Então a gente tava num limbo ali, porque a minha mãe percebia que eu tinha alguma coisa diferente. Mas a gente não tinha essa cultura da superdotação. Quando eu estava com 7, 8 anos, era 2017, 2018.
Então, se falava de superdotação, mas não tanto quando a gente fala hoje. Então, eu fui descobrir que era superdotada no 8º. No 8º No ano? no 8º ano. Como é o nome da mãe, Estela? É Ângela. E a Ângela, quais foram os sinais que ela percebeu em ti, assim, que foram denunciando e que fez ela começar a investigar? Foi que eu, desde pequena, eu sempre aprendi tudo muito precocemente. Assim, tudo que começa, ler, escrever, tudo foi muito cedo. Então, eu não me lembro a idade que eu fiz isso, mas eu sei que foi tudo muito cedo. E a minha mãe começou a perceber que, tá cedo pra isso. Outra coisa, eu questionava muito. E depois que eu questionava, eu respondia. Porque isso era uma mania minha. Isso. Curiosa. Mas eu tinha uma mania interessante. Isso é bem legal, porque eu até escrevi sobre isso no Virando Páginas, que é um livro da virada. Depois eu explico mais. Que eu costumava questionar pra minha mãe algumas coisas. E aí, depois que ela ficava em silêncio, eu dizia, não sei, ou alguma coisa, eu respondia. Porque eu sabia o que eu estava perguntando, só que eu perguntava porque eu queria ter um diálogo sobre aquilo. Só que isso era uma mania minha que eu tive por muito tempo, que foi perguntar alguma coisa e dar a resposta para poder ter um diálogo sobre aquilo. Era a minha forma de iniciar uma conversa. E a minha mãe percebia isso. Não, isso aqui tá diferente. Mas a gente foi deixando, né? Não tinha essa ideia de, ela pode ser superdotada. Mas quando eu estava no 8º, eu fui fazer um teste daí. E inicialmente eu fui fazer o teste para autismo. Nem era para superdotação. E no teste descobri que eu era superdotada e que eu não tinha autismo. E tu fez o teste com que profissional? Eu fiz com a Juliana. Mas era psicólogo? Ela era neuropsicóloga. Neuropsicóloga. Eu fiz o teste, aí deu a superdotação, altas habilidades, também deu que era em multiáreas, que nem o Pedro. Eu não tenho nenhuma área com dificuldade, mas eu também não gosto de dizer que eu sou boa em tudo. Sabe, eu acho que dizer que a pessoa é boa em tudo não sei, não combina, porque a gente tem muita coisa a aprender ainda. Eu só tenho facilidade para diferentes áreas. Então, eu gosto de falar isso. E... eu comecei a... Eu acho que quando a minha mãe me dava Nescau, o pozinho, eu também senti o pozinho. Isso aí ajudou ela a perceber. Mas no descobrir, a minha mãe foi falar com a escola. E aí, por isso que começou toda essa história do avanço. E é por isso que hoje eu estou fazendo 2 faculdades, né, que é a biomedicina e a medicina, mas eu comecei a faculdade com 14, porque eu não fiz que nem o Pedro, que o Pedro, ele tá fazendo a escola e tá na faculdade. O que eu acho muito interessante, porque aí tu não perde, né, o convívio com os colegas da escola. Eu acho até legal isso, sabe? Eu acho que o Pedro... Da fase, tu quer dizer da idade, né? Eu acho que a fase do Pedro é pra ter amigos, assim, conversar na escola, e aí ele também tem aquela parte da universidade, mas não tem aquele peso da universidade. Então, eu acho que é super bom isso, assim. E tu fez como? Como é que foi? Eu terminei o ensino médio. Tá. Eu terminei em 2023, com 13 para 14, por ali. E eu entrei na faculdade daí. Aí eu tinha só a faculdade. Eu não tinha mais a escola. Então, meus colegas eram adultos. Aí eu tive E tu era uma adolescente. Eu tinha 14, né? Então, os assuntos eram um pouquinho complexos de eu pensar. Às vezes eu não gostava muito do assunto, mas eu conseguia participar, tudo muito bem. Mas eu penso que é casos e casos, né? O meu caso, assim, eu terminei e comecei. Aí o Pedro, ele faz as duas juntos. Eu acho que é casos e casos. Estela, e tu teve esses avanços ao longo... me dizem que escolas você frequentou e como é que você foi tendo esses avanços regulamentados? Eu frequentei o Madrinilda, né? Que é a mesma escola do Pedro. E meu primeiro avanço foi no 8º ano, quando eu descobri que era superdotada. E aí, isso foi em 2022 e no outro ano eu me formei. Daí, na escola. Tá. Em 23 eu me formei. E já no médio daí? Não, no terceirão. Eu tava no 8º ano e daí no outro ano eu me formei no ensino médio. Foi fazendo avaliações? Foi, muitas provas. Como é muitas que é provas. isso? Muitas provas para passar de ano. Não é fácil. Assim, quem diz que é inteligente e pulou de ano. Não. Tem que ter as provas e tem que ter regulamentação. E eu penso que se não tiver, não funciona. Na minha opinião, as provas são essenciais pro pulo de ano. E Estela, daí tu tem uma equipe multidisciplinar e tem um cronograma de provas. Na prática, como é que isso aconteceu? Teve uma equipe multidisciplinar, claro. Sempre teve muitos profissionais que eu tive que passar, me avaliaram. E as provas, eu tinha que fazer as provas do avanço, as provas do ano que eu estava e as provas do ano que eu ia entrar. Então, é bastante prova. E os conteúdos, como é que são o conteúdo compartilhados? por exemplo, digamos que eu estivesse no segundo semestre... Não, pera. Escola é trimestre. Digamos que eu estivesse no segundo, terceiro trimestre da escola no 8º ano.
Eu teria que fazer as provas do 2º e 3º trimestre do 8º ano, as provas com todo o conteúdo do 9º por completo, por exemplo, e daí seria do início ao final, com todo o conteúdo do ano. Eram provas grandes, assim, e uma para cada matéria. Não é uma única prova, é uma prova por matéria. E depois mais as provas do ano em que eu entrasse. Então, digamos que eu entrasse no 9º, entrasse no 1º, entrasse... O ano em que eu entrasse, eu teria que fazer todas as provas daquele ano no trimestre vigente ou outras provas, assim. Eles que me davam as provas ali, eles iam organizando. E Tu foi fazendo. eu fui fazendo. Fui fazendo prova. Eliminatória. Eu fui fazendo as provas. E eu quero elogiar bastante também o trabalho da escola, porque eles foram muito queridos comigo para fazer essas provas. Eles me ajudaram muito também nisso, porque ninguém consegue nada sozinho. Então, eu quero elogiar muito a escola. Elogiar também porque a escola sabia quando era a hora de avançar e quando não é. A escola sabe. Por exemplo, se um aluno avança, é porque foi visto que esse aluno precisa avançar. Agora, se o aluno continua no ano, é porque esse aluno é importante para ele continuar naquele ano. Então, eu quero elogiar a escola por esse pensamento focado, né? Que tem um olhar Isso. sobre vocês, alunos, né? Que patamar vocês estão. Isso aí. Eu quero falar com a Veri, mas eu quero antes, Pedro, tu é da mesma escola. Mesma escola, Lá no Madre Milda também é assim, esse olhar sobre você. Eu acho que é bem isso, Você já sabe? teve avanços lá também? Sim, de eu ano? lancei ano passado pra esse ano agora, tava no 7º, pulei o 8º, tô no 9º agora. Entendi. Também passou por uma bateria de avaliações. Então, no meu caso foi diferente. Eu fiz uma prova só, que foi que, por exemplo, na questão ali de matemática, foi porque é uma matéria que, tipo, que ia precisar de uma base no 8º, que a gente ia aplicar no 9º. Entendeu? Então, acho que foram, o quê? 53, eu acho, questões. Daí eu errei só uma, foi porque eu não tinha visto aquele conteúdo em si. Daí eu acabei errando a questão. Mas assim, de resto, eu fui muito bem. E daí foi só uma prova só, não foi uma prova atrás da outra, entendeu? Eu tive Mas foi várias. Por Eu tive isso que várias. depende, cada caso é um caso. Não. É que foi assim, é uma construção, né? Tá. A Estela acho que foi uma das pioneiras a acelerar, né, Estela? Eu fui a primeira, da primeira? escola, eu fui a Isso. primeira a acelerar. E eu acho que aqui de Caxias também, assim, do Brasil. Eu não sei dizer se eu fui a primeira pessoa que acelerou ou não, mas do modelo que eu acelerei, foi. Porque tem a ordem judicial, tem várias formas de acelerar, Sim, né? porque Mas tu, na verdade, por provas, fez provas e Não, eu compactou o fiz ensino médio todo, né? Sim, eu fiz Estela? muita. Eu não fiz nada no ensino médio quase. Eu fiz, mas mais ou menos. Fez, Eu mas fiz processo avaliativo. Só que eu fiz provas, uma de cada conteúdo. Por exemplo, tive prova de português, eu tive de história, eu tive de geografia, eu tive de matemática, eu tive de sociologia, filosofia. Todos os conteúdos que a escola tinha, eu tive prova. Inglês, espanhol, eu tive prova também de física, química, biologia. Todas as provas que... Todos os conteúdos que a escola tem, eu tive prova. E foi uma separada da outra. Então, por exemplo, o Pedro teve uma prova com 50 questões. Eu tive... várias dessas. Eu tive uma de cada Pra mim, matéria só dessas. de matemática eu fiz 50 questões. então, Eu tive de todas as matérias para todos os anos, mais provas. Pra mim foi bastante prova. Então, o que acontece? Existe aí a lei da LDB e ela tem essa possibilidade no artigo 59 da aceleração, mas ela não tem uma regulamentação. Então, há escolas que ainda... Deixa eu olhar para a Estela. Que ainda fazem esse modelo. O ano passado nós tivemos em Porto Alegre uma aceleração que foi neste modelo de pegar todo o calhamaço. Eu penso que é um sofrimento, né? De fazer, um maço de prova. Então, há escolas que ainda fazem assim, né? Já o colégio deles, né, o Madre Milda, então ele já vem se aperfeiçoando, até agora tem a nova lei, né, a lei das altas habilidades de produção federal, que já não traz esse modelo, ele traz o quê? Uma avaliação pedagógica. E essa avaliação pedagógica, ela não que não possa ter uma prova, mas ela vai fazer o quê? Ela vai ter todo o histórico do aluno, ela vai ter o conselho de classe, ela vai ter já um conhecimento daquele aluno, né? Porque assim, eles sabem se aquele aluno, qual o perfil do aluno, vai ter avaliação também da neuropsicóloga, da psicopedagoga, então vai ser um conjunto multidisciplinar. Quando foi o ano anterior, que era do 6º para o 7º ano, a escola, então, sinalizou, vamos acelerar o Pedro. O Pedro disse, não, eu estou muito feliz onde estou, não quero acelerar, porque o aluno tem que ser ouvido, a família, o aluno, e aí não quis. No outro ano, então, veio o coordenador de novo, disse, vamos acelerar? Daí, ok, vamos. Fiquei com medo nessa questão também, assim, que muitas pessoas perguntam, né, mas vai ter 12 anos e os colegas vão ter 15? O colégio, a neuropsicóloga e o próprio Pedro disse, não, vai dar tudo certo. E deu muito certo.
sabe? Não tem essa diferença, né? Se socializando muito bem com os colegas, né? Mas é uma coisa que é uma necessidade ainda de regulamentação, essa questão como fazer esse processo de aceleração. Até porque eu coloquei para o coordenador, mas você vai vir com um negócio assim, eu não quero. Ele disse, não, agora nós vamos fazer diferente, né? Porque já conhece o aluno, né? Então, tem o portfólio da vida dele, escolar. E também, daí tem como se ela também deve ser medalhista olímpico, tem várias outras conquistas fora, que isso também fundamenta o processo de aceleração, não precisa passar por aquela prova, né? Eu quero aproveitar que Veridiana trouxe a lei 15.436, de 17 de junho de 2026, fresquinha, sancionada, e que institui a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação e cria o Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação, oficialmente, nacionalmente, e altera uma legislação que já era vigente de 2007. E tudo isso que Veridiana está falando está aqui nessa legislação e creio que é isso, as leis elas são dinâmicas, você vai adequando, adaptando e eu estava lendo essa legislação, ela fala muito dessa parceria entre União, Estados e municípios para criar esses modelos de avaliação também, centros de atendimento. A gente está evoluindo, Veridiana, nesse aspecto. Tu que és presidente do instituto que trabalha com esse assunto. Estamos evoluindo porque nós estamos começando a sair da, como disse a Estela, a sair da invisibilidade, assim, sabe? Antes não se falava menos disso, né? Agora se fala cada vez mais. Porém, a primeira lei no Brasil é de 1957, não é um assunto novo, mas talvez estava ainda não se falando nisso. Não é um assunto novo, mas era um assunto muito pouco falado. Muito pouco falado. Agora também com as questões das redes sociais a gente tem mais facilidade, né? E, Veridiana, eu quero te aproveitar, já que o Pedro e Estela tá aqui, eu sei que por muito tempo também os muitos pais esconder isso. Isso. E a gente tem muita associação, alguns mitos, né? Esse universo de pessoas muito avançadas, até por algum momento foram considerados até loucos, escondiam. Isso é real, não é? Então assim, essa questão do mito é importante falar porque assim, existem muitos filmes que colocam junto, né? A TEA com o superdotado, por exemplo, assim, então, e na verdade não são coisas, são neurodivergentes, mas são muito diferentes os funcionamentos, São neurodivergências diferentes. Porque, por exemplo, assim, é igual a gente dizer assim, salada e macarrão, são comidas, mas são coisas diferentes, né? Então você pode estar junto, você pode comer salada e macarrão, mas não quer dizer, mas é como os filmes aparecem muito, porque daí é legal, né? A natureza é diferente. E não é isso, né? Não é. Pode estar questão de conteúdo, entendeu? Pode estar associado ou não. Se tu juntar os dois, né? Tem conteúdo demais. E então, assim, muitas pessoas me perguntam, eu na frente do Isa, e eu foi uma coisa que nós perguntamos também para a neuropsicóloga, a gente fala para ele que ele é superdotado, a gente fala para as pessoas que é superdotado, eu tinha esse medo também. E ela disse, sim, ele precisa saber quem ele é, né? E muitas pessoas têm vergonha, porque mas como assim vergonha? Sim, porque pode parecer arrogância, pode parecer assim, vão achar que eu tô querendo... Não é uma condição que a pessoa tem, como disse a Estela, uma facilidade de aprender, não sabe tudo, né? Tem coisas que não domina, mas a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa de liderança, a gente precisa ter esse espaço, sabe? Tem tanta coisa bacana, tantas pessoas diferentes, e acho que é isso que vai impulsionar o mundo, sabe? Que bom ouvir isso, porque acho que os pais que estão em casa, angustiados, vão se acalmar e entender que tem caminhos. E a gente, como o Pedro gosta muito dessa questão das Olimpíadas, gosta de participar de eventos científicos, né? Então acaba aparecendo um pouco mais. A gente tem recebido muito feedbacks, e eu falo com mães do Brasil inteiro, dizendo assim, Veridiana, meu filho quis fazer tal coisa porque viu o Pedro, sabe? Então, quanto mais a gente falar, mais crianças, pessoas vão se desenvolver, né? Então, eu quero saber de todos esses títulos aí, mas também quero saber de algo. Onde tu não é bom, onde tu tem dificuldade, tu e Estela, onde mora a dificuldade aí em vocês? Bom, questão de títulos. Eu acho que eu vou começar falando das medalhas. Tá, eu tenho medalha de menção honrosa no BIMEP, 2 medalhas de prata uma medalha de prata na OBA, uma medalha de bronze na OBA, 2 de
Não, uma de bronze na UNAD, uma de prata na UNAD, e agora tá tendo a UNAD de novo esse ano. Tô participando também da UBICT desse ano de novo. E acho que de Olimpíadas é isso. De títulos, sou o primeiro participante da Miss Caxias do Sul. Da Serra, não lembro se da Serra, acho que sim. Avancei 2 vezes na escola, estou cursando biomedicina na faculdade, fui aprovado com nota máxima. Sou embaixador de uma agência formadora de astronautas análogos, a Vogel Aerospace. Sou astronauta análogo e sou embaixador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Sou caçador de asteroides. Encontrei 2 asteroides ano passado. Estou fazendo as campanhas esse ano de novo também. Participei, esse ano vai ser a 4ª vez que eu vou participar de um programa em associação com a NASA, né, que é o NASA Space Apps, que é uma maratona global de 48 horas para resolver problemas indicados pela NASA, né, no mundo inteiro com essa maratona. Geralmente em outubro, esse ano vai ser diferente, vai ser em novembro, né? Participei do Pequeno Gêmeos em 2025. Que mais? Mãe, me ajuda a esquecer E de alguma aí, coisa. nosso pesquisador, onde é que tem o calcanhar de Aquiles ali? Onde é que mora a dificuldade nessa pessoa? Nossa. Hein? O que tu não sabe? O que tu ainda O que eu não sei tem é muita coisa, meu Deus. Mas assim, aquilo que tu tem realmente eu tenho dificuldade. dificuldade. Nossa. É porque dificuldade é uma palavra muito forte, sabe? É que, E tu, Estela? É que a gente fala, o que tu não sabe, quase tudo. quanto mais a gente aprende, mais eu percebo. Mas que aquela eu questão assim que sei. tu sofre um pouquinho mais, assim, sabe? É lá nas ciências, lá no corpo humano. Eu acho lá que não, eu acho que no planejamento, né? Organização e planejamento. Realmente é tão... Sou muito organizada, meu Deus. Quem tem que fazer primeiro, né? É uma função executiva do cérebro, que é uma função, e é um planejamento. É quando eu vou fazer uma coisa, primeiro eu vou fazer isso, depois penso no resto. Tanto que eu organizei, falei, medalha, embaixador, de organizar por setor, porque senão eu não consigo. É se estruturar, assim. É. E tu, Estela? Dificuldade ou títulos? A dificuldade. A dificuldade É. é uma coisa legal. A minha maior dificuldade é decidir qual é o próximo livro que eu vou ler. Oh! Quando eu vou ler um livro, assim, eu tô lendo, por exemplo, eu terminei de ler um livro, aí eu olho na estante. Meu Deus, Qual que eu vou pegar? o que eu pego agora? É que assim, eu tenho tanta vontade de ler livro, e eu adoro. Aí eu fico assim. Entropia máxima. Não, eu fico. Qual? É uma batalha espiritual, assim. Oh, meu Eu Deus. leio esse, qual parte eu entro. E daí eu acho que a minha maior dificuldade é entender, assim. Eu tenho uns 4, 5 do lado. Tu não faz isso? De ler vários livros juntos, assim? Eu já li vários livros juntos, mas agora eu começo um, termino um, Mas porque havia planejamento eu termino melhor, meio né? rápido, assim. Eu termino meio rápido de ler, eu leio meio rapidinho. E daí eu vou lendo e termino. Eu sou muito demorado pra ler. Demora? Eu demoro pra ler. Tipo, vai ler um livro, vai um mês, assim. Às vezes até mais. É porque, tipo, o que acontece? Eu começo a fazer um livro. Aí, semana de prova. Sim. Aí tem trabalho de faculdade pra fazer. Sim. Aí depois a viagem, fica uma semana fora. Aí, tipo, tem muita coisa em cima, uma coisa em cima da outra. Muita agenda. Aí eu aí. acabo muita agenda. Eu fico, tipo... Estela, me diz 2 títulos, dois assim. 2? 2 assim, prioritários que tu atingiu, conquistas, enfim. Meu Deus. Quer que eu Eu quero que tu resuma aquele conclusão lá. Meu Deus. Tá, eu acho que eu tenho vários títulos, eu vou resumir em área, então. Isso. Eu tenho vários títulos que são nacionais políticos, né, digamos, organizações. Por exemplo, eu sou presidente da Junta da Virada Feminina Global Internacional Jovem, e daí também sou vice-presidente da Virada Feminina aqui de Caxias do Sul, do adulto, que é voltado a mulheres que sofreram violência, e a Virada Jovem, ela é voltada a jovens para promover o respeito, promover a igualdade, promover os movimentos jovens, esportes, essas coisas. Até vou abrir esse convite aqui, né, para quem quiser participar da Virada Jovem. É muito interessante porque abre esse contato, né, com várias pessoas. É Brasil, é fora, é internacional. Então, dá para aprender muita coisa com a virada. Então eu posso dizer que tu é uma líder, esse espírito de liderança. Sim, eu e sou o líder. Pedro, essa alma pesquisadora. Posso dizer assim, Veri? Olha, ele é uma investigadora, olha. Eu sempre fui pra esse lado da liderança. Eu sempre gostei.
Eu diria que eu gosto. Se identifica. Eu gosto, porque desde criança eu queria fazer assim, não, mas eu acho que a gente podia fazer isso, é aquela ideia. Eu acho que dá. Liderança, né? Eu acho que dá, sou então. muito assim. Eu sempre tive isso da Os dois liderança. também, então, ó, os dois. Eu sempre tive isso da liderança e agora eu tô à frente, né, de uma organização internacional. Então é bastante responsabilidade, mas eu gosto. E obrigada. E um outro título, né? Que E tu pediu Veri. 2, eu tô Veri, afunilando. olha só que lindo ver eles, né, representando a gente. Muito bem. Qual é o outro? Vamos pensar no outro. Eu acho que as faculdades, né? Porque como eu terminei a escola antes, eu comecei as faculdades, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Tô fazendo pesquisa também. E de título, eu também, eu acabo não falando muito disso, mas eu ganhei várias Olimpíadas também. Eu ganhei a OBMEP, eu também Olimpíadas de Esporte. Então eu participei de bastante coisa. Então acho que 2 títulos é a parte da organização social, assim, da liderança e a parte da pesquisa, da conquista acadêmica, assim. Acho que é essas 2, vamos resumir. Ai, meu Deus do céu, vocês viram como é difícil também? Acabou ser tão grande que fica difícil de compactar, mas a gente sente maior orgulho, o orgulho, né, desses profissionais. E também quero muito agradecer Estela Zorzo, quero agradecer o Pedro Eduardo Cuba, agradecer a Viridiana Regis Silva Cuba, advogada e presidente do ISA, que é o Instituto de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha. A gente está explodindo aqui no nosso tempo, gente, mas foi uma alegria, né, saber tudo isso de conhecimento. E aqui a gente encerra hoje a Roda de Saberes sobre altas habilidades e superdotação. Obrigada por sua companhia. Vai, dê sua dica, sua sugestão de pauta. Liga para mim, 3066-3979. Obrigada por sua companhia. Siga na programação aqui da TV Câmara, porque esta casa é sua.